norte. Aí essa água desce até ao fundo do Atlântico, faz o caminho inverso, até ao Polo Sul, e volta a dirigir-se para norte até o Oceano Índico. São padrões muito complicados. Quando estas massas de água se deslocam, carregam com elas muita energia, sob a forma de calor, ou em algumas zonas sob a forma de frio, tornando essas zonas mais frias do que seriam naturalmente. Por outras palavras, é a circulação termoalina que aquece a maior parte da Europa. E de acordo com vários estudos, a corrente do Golfo poderá mudar, tal como já mudou no passado pré-histórico. Algumas das oscilações drásticas de temperatura ocorreram em apenas algumas décadas. Pensava-se terem sido provocadas pelo acréscimo de água doce no oceano. Durante o período de aquecimento, o gelo derreteu. A água doce jorrou para o oceano e alterou a corrente oceânica. Um estudo recente sugere que a corrente do Golfo perdeu vigor nos últimos 50 anos. Esse mesmo processo poderá ocorrer atualmente se o CO2 vier a aumentar e o degelo se intensificar. A água doce poderá desencadear o surgimento de um clima frio durante um certo tempo. É muito difícil prever a rapidez dessas alterações. Um tal arrefecimento poderá ocorrer dentro de algumas décadas ou, no pior dos casos, dentro de alguns anos. É como o filme O Dia Depois de Amanhã. A forma como o gelo vai reagir ao aquecimento global é um cenário muito complexo. As temperaturas vão aumentar mais no Ártico, por exemplo, do que em latitudes inferiores. Uma menor quantidade de gelo significará menos reflexão solar. Mais calor será absorvido pela superfície terrestre e a temperatura aumentará mais rapidamente. O gelo existente no mar, no Polo Norte, a maior parte do gelo encontra-se no mar, não vai estar lá no verão de 2050. Se não mudarmos os nossos comportamentos, assistiremos a enormes mudanças já nos próximos 50 anos. Uma das certezas é que a longo prazo, digamos 300 e 500 anos, perderemos as calotas de gelo da Groenlândia. O seu degelo já começou. Estamos a aproximar-nos do ponto onde se tornará inevitável o degelo das calotas da Groenlândia. Isso fará subir o nível do mar cerca de 6 metros. Entre 5 e 7 metros, talvez. Isso significa que muitas cidades europeias, e de todo o mundo também, ficarão submersas. A maior parte de Londres ficará inundada, grandes estações da Holanda ficarão inundadas. Começamos já a ver algumas ilhas a debaterem-se com a subida do nível do mar. Os habitantes de Tuvalu não tardarão a ter de abandonar a ilha. Alguns deles já terão mesmo emigrado para a Nova Zelândia. Há um acordo com a Nova Zelândia para acolher a população de Tuvalu. Dado que é um país de baixa implantação, não tardará a desaparecer devido à subida do nível do mar. São principalmente os países e ilhas de baixa implantação e planos que vão sofrer mais com as alterações climáticas. Veremos cidades do tamanho de Dhaka, no Bangladesh, onde habitam dezenas de milhões, na cidade e áreas circundantes, serem palco de enormes catástrofes humanitárias e desalojamentos populacionais. O Bangladesh é composto por 3 deltas. Há 3 grandes deltas fluviais que se unem no Bangladesh,
um país muito plano e de baixa implantação, ligeiramente acima do nível do mar. Com os ciclones provenientes da Baía de Bengala assolarem um Bangladesh sujeito ao nível do mar mais alto, estaríamos perante a iminência de milhões de mortes. A quantidade e intensidade dos ciclones tropicais também está a aumentar. O Japão costumava ter 4 ou 5, ou no máximo menos de 10 tufões por ano. Mas atualmente está na casa das dezenas. Todos os anos é assolado por 15 a 20 tufões. E a situação é idêntica também na Índia e no Bangladesh. No pior dos cenários, existem previsões de que, por exemplo, a floresta amazónica e as florestas da África Ocidental sejam simplesmente dizimadas. Daqui a 50 anos, se não fizermos nada, iremos dar-nos conta de que cometemos um grande erro. As alterações climáticas são um dos maiores desafios da humanidade neste século. Não só pelo que provocarão, mas também devido às outras variáveis em jogo: crescimento populacional, direitos internacionais da água. As alterações climáticas são uma preocupação de segurança nacional, porque afetam fatores como as cheias, abastecimento de água, desertificação, colheitas. E as temperaturas elevadas podem provocar danos infraestruturais em cabos de eletricidade. Relativamente a estas diferentes questões, é muito importante que os países comecem por entender que as alterações climáticas são muito mais do que uma questão ambiental. Elas têm impacto sobre tudo. É indubitavelmente um problema de segurança internacional. Isso já foi reconhecido pela CIA e pelo Pentágono em vários dos seus documentos. Um relatório do Pentágono sobre alterações climáticas atraiu muito a atenção pública, porque é estranho ver o Pentágono falar sobre questões ambientais e porque as previsões do relatório eram muito assustadoras. Não são previsões sólidas sobre as quais asseguram isto vai acontecer, mas dizem esta é a nossa tendência atual e estes são os impactos que poderão ocorrer. Fala-se muito de guerras pela água, que a água vai acabar e que os países vão entrar em guerra para defender os direitos à água. No norte do Quênia, por exemplo, os conflitos tribais aumentaram dramaticamente devido às secas. Dada a escassez de água, há menos água para as colheitas e para o gado. Isto é apenas um exemplo de impacto local, mas também vão existir conflitos entre países, principalmente à volta de grandes redes fluviais. Grandes rios como o Nilo em África e o Ganges na Ásia percorrem muitos países. Mas penso que o efeito mais evidente, a nível de lutas pela água, será um aumento de conflitos internos. Conflitos entre estados de países, entre cidades e áreas rurais, entre aldeias que precisam de ter acesso à água. Já vimos situações dessas entre estados dos Estados Unidos, entre províncias indianas, entre zonas da China, em Espanha. Creio não haver dúvidas de que as alterações climáticas constituem uma maior ameaça que o terrorismo à sobrevivência da nossa sociedade. Vejam a quantidade de pessoas que são ameaçadas pelo terrorismo. Esses horríveis atentados terroristas que aconteceram nos últimos anos. Morreram alguns milhares de pessoas. Uma grande tragédia, claro. Mas vejam o número de pessoas que morreram em desastres climáticos. 23 mil pessoas morreram em França durante a recente vaga de calor. As 1000 pessoas que morreram devido ao furacão Katrina, os incontáveis milhares que morrem devido à seca e à fome nos países pobres e que nunca são registados em nenhuma estatística oficial. As alterações climáticas já matam muito mais pessoas que o terrorismo e no futuro matarão muito mais pessoas.